Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e sabadou por aqui, véspera de jogo do Botafogo. Cada jogo que passa a gente sempre repete, né? As mesmas falas, agora ou nunca, tudo ou nada, vencer ou vencer, só a vitória interessa, precisamos dos 3 pontos, né? É aquele discurso que a gente já se acostumou, mas agora, mais do que nunca, isso é verdade, né? Eu diria que esse jogo com o Santos amanhã, no Newton Santos, que durante muito tempo, né, a gente acreditou que poderia ser, coincidindo com 95, né, o jogo do título, vai ser, na verdade, o que eu posso chamar de o último fio de esperança da torcida botafoguense, que muitos, né, já entregaram os pontos, muitos torcedores já desistiram de acreditar, mas a gente tem que se apegar até as últimas possibilidades. E o Botafogo é incrível, né? Se a gente for contar a história desse campeonato de 2023, ele construiu uma história tão bonita no primeiro turno que mesmo com o desastre, né? Com a tragédia que tem sido esse segundo turno, o Botafogo sempre tem uma nova chance. O Botafogo não é aquela coisa assim, perdeu alguns jogos, teve uma sequência ruim com o Lúcio Flávio, teve uma sequência ruim com o Bruno Lage, e aí perdeu as chances de título. Não. O Botafogo construiu tantos pontos nesse campeonato, né, os 47 pontos do primeiro turno, que vira e mexe, mesmo com todo o cenário negativo, o Botafogo tem sempre uma nova chance, né, da Fênix, né, renascer. Então é incrível, né? É incrível que com todos os erros que o Botafogo tem cometido, né, neste segundo turno, o Botafogo ainda tem chances de ser campeão. Não estamos mais na liderança, não dependemos mais só da gente, dependemos de um tropeço do Palmeiras, porém, essa é uma rodada que pode ser muito favorável. É incrível, né? Tá falando isso aqui, mas pode ser muito favorável. Basta o simples, basta que amanhã aconteça diante do Santos algo que não acontece desde o longínquo, né? 27 de agosto, nossa última vitória em casa, no tapetinho, né? O tapetinho que a gente tinha tanto orgulho, né, de dizer que caiu no tapetinho, já era, né? Desde 27 de agosto o Botafogo não vence. Foi a nossa última vitória, foi o 3-0 em cima do Bahia, né? Ainda com Bruno Lage. Incrível, 27 de agosto, setembro, outubro, novembro, estamos indo para 3 meses, né? Na segunda-feira, né? Praticamente 3 meses aí da nossa última vitória em casa. É surreal. E quando foi a última vitória do Botafogo nesse campeonato? Você se lembra quando foi a última vitória? Pois é, dia 18 de outubro, né? O 2-1 lá no Estádio Independência contra o América Mineiro. Então também estamos indo aí para 40 dias dessa última vitória. Amanhã, mais do que nunca, os 3 pontos significarão o retorno à liderança, né? Já que o Palmeiras só entra em campo às 18h30. Então o Botafogo vencendo, vai a 64 pontos, né? Eu até cheguei a falar aqui no canal alguns dias atrás, justamente dessa possibilidade, que era, né? Claro que o ideal era ter feito 6 pontos contra Fortaleza e Santos, mas que até 4 pontos, né, o Botafogo ainda colocaria, entre aspas, essa pressão no time do Abel Ferreira. Agora, o que o Palmeiras vai fazer lá no Castelão, a gente não sabe. A gente sabe que o Fortaleza não vive um bom momento, né? Segue aí também com seu jejum de vitórias, né? Desde que perdeu a Sul-Americana, o time do Vojvoda entrou em declínio, né? E sabe que o Palmeiras é uma equipe casca grossa, uma equipe experimentada, né? Que não vai dar os moles que o Botafogo tem dado, né? Isso tudo a gente sabe. Mas 2 jogos que restam para o Palmeiras me parece o jogo aí de maior dificuldade, até porque o Fortaleza ainda precisa ali de uns pontinhos para se safar do risco do rebaixamento. Então, Botafogo ganhando amanhã, né? Essa eu acho que é a parte mais difícil. Brincadeiras à parte, Botafogo voltando a ganhar amanhã diante do Santos, né? Botafogo então vai a 64 pontos, Palmeiras tem 62, obrigaria o Palmeiras a vencer o Fortaleza para voltar a liderar o campeonato. Então, assim, são resultados que, se a gente for analisar só na frieza, né, dos números, né, sem o momento emocional do Botafogo, que é péssimo, né, e do Palmeiras, que é bom, são resultados
possíveis de acontecer. Botafogo ganhar do Santos em casa, né? E o Palmeiras, digamos, empatar com Fortaleza, né? Um empate já seria um bom resultado, né? A vitória do Fortaleza seria perfeita. Então, gente, é o último respiro, é o último fio de esperança, é amanhã. E por isso, né, a torcida está acreditando. O Botafogo divulgou ontem já 28 mil ingressos para a partida de amanhã. Tem até um amigo meu, vou citar ele aqui, colega de faculdade. Ó, gente, faz tempo, hein? Faz tempo. Para vocês terem uma ideia, eu me formei no ano de 94. É isso mesmo? Até eu fico impressionado. Faz quase tanto tempo quanto o título do Botafogo de 95. E um colega de faculdade, o Jenner Neves, entrou em contato comigo ontem, mandou uma mensagem. A gente tem contato aí, né, com o pessoal aí dessa época boa de faculdade, né, de comunicação social, na Faixa. Quem conhece a Faixa? Faculdade L. Alonso, no bairro de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, né? O Jenner me mandou mensagem chamando para ir no jogo, né, no domingo, mas eu confesso para vocês que eu estou bem desanimado, né? Essa última partida contra o Grêmio, que eu fui lá a São Januário, né, enfrentei essa missão de ir a São Januário, me desanimou bastante. Vamos ver, de repente animo até amanhã. Mais um abraço aí para o Jenner, que vai estar lá, como outros 28 mil botafoguenses já se garantiram, né? E provavelmente até amanhã, talvez até o Botafogo divulgue mais um jogo com lotação esgotada, para vocês verem, né? Não sou eu só que estou falando, vários canais botafoguenses têm falado. Vocês podem, né, os haters, os rivais, falarem o que falar do Botafogo, mas não podem dizer um A, né, da torcida botafoguense, que simplesmente deu um show em 2023, espetacular, sensacional. Me faltam até adjetivos para o que a torcida do Botafogo tem feito, empurrado, acreditado, né, nos bons e nos maus momentos. Não é só cantar, né, ou apoiar até o final, é literalmente fazer isso. Torcida botafoguense realmente fantástica. Vou até limpar meus óculos, que eu estou sentindo aqui que tá meio nublado. Tá que nem o título do Botafogo, tá difícil de enxergar, mas melhorou a visão. Então vamos lá, pessoal. A CBF, ela agora detalhou as duas últimas rodadas, justamente que faltavam, né? Então vamos fazer aqui só recordar o que já estava definido. Todo mundo sabe, o jogo de amanhã, 16 horas, no Newton Santos, né? Depois, na quarta-feira, jogo da televisão, 9h30 da noite, Coritiba e Botafogo, Couto Pereira, com portões fechados, né? Dia 29. E aí o que a CBF detalhou que faltava? Botafogo e Cruzeiro no próximo final de semana, tá? Também no Newton Santos, dia 3/12, vai ser jogado às 18h30, tá? E aí tem um detalhe, no mínimo curioso. O Flamengo jogará também nesse mesmo dia, aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, diante do Cuiabá, às 16 horas, tá? Então, assim, é uma coisa que não é comum, né? A Polícia Militar permitir isso, jogo de grandes torcidas simultaneamente na mesma cidade, no mesmo dia, mas abriu-se essa exceção aí, então tomara que não aconteça nada, né? Então, só lembrando, o jogo do Flamengo às 16 horas contra o Cuiabá no outro domingo, e o Botafogo entra em campo às 18h30 contra o Cruzeiro, né? Vamos lá. Outro detalhe interessante dessa rodada do domingo, né? Sem ser amanhã ou outro. O Palmeiras também vai entrar em campo às 16 horas diante do Fluminense na Arena Barueri, tá? Não vai ser no Allianz Parque, provavelmente vai estar rolando show lá no Allianz Parque. O Palmeiras tem utilizado a Arena Barueri. Então o Botafogo, quando entrar em campo diante do Cruzeiro, já vai estar sabendo os resultados, né, do próprio Flamengo e do Palmeiras. Então vai inverter um pouco a situação de agora, de amanhã, né, que o Botafogo entra em campo antes do time paulista, né? E para finalizar, na quarta-feira, 6/12, a derradeira rodada, e aí é aquele negócio que todo mundo sabe, todos os jogos no mesmo horário, 21h30, mas sempre tem aquela, né, tradicional malandragem. Algumas equipes atrasam o início da partida, outras atrasam o retorno para o segundo tempo, para sempre ficar de olho e saber os resultados.
que a gente sabe também isso aí não altera muita coisa, né? Não, é só uma questão de saber o que precisa fazer, mas também nunca vi isso aí dar muito certo em termos práticos, né? Mas, então é isso, galera, tá? Então, o que a gente tinha mais dúvidas era justamente o Botafogo Cruzeiro, tá marcado para o dia 3/12, o outro domingo, às 18h30, no Newton Santos, beleza? Galera, o assunto que rolou ontem, né, ainda tá tendo seus desdobramentos, é que uma das principais torcidas organizadas do Botafogo, a Fúria Jovem, fez um manifesto, né, na sua rede social, no Instagram, sobre a necessidade de se barrar jogadores que não estão rendendo no Botafogo. Até aí, tudo bem, né? Eu acho que a torcida do Botafogo, mais de 90% dos torcedores, vão concordar com essa necessidade do Thiago Nunes mexer no time, né? Ele foi conservador nesse primeiro jogo com Fortaleza, acho que até faz sentido, né? Ele ter sido conservador, apostando na mesma equipe que levou o Botafogo, né, ao recorde de pontos do primeiro turno. Não vou me cansar de falar isso aqui, mas agora a gente viu que os jogadores, diante do Fortaleza, especialmente no primeiro tempo, foram extremamente apáticos, né? Foram extremamente sem sangue, sem vontade. Parecia que estavam disputando um amistoso ou aqueles jogos festivos de final de ano. E quando, na realidade, esse jogo com Fortaleza era um jogo que era assim, aquela grande chance, era o bônus, era o jogo que o Botafogo tinha de diferencial em relação ao próprio Palmeiras e as outras equipes, né? Exceção feita a Flamengo e Bragantino, que também tinha um jogo atrasado. Então era a grande chance do Botafogo pontuar e fazer os 3 pontos e retomar a liderança do campeonato. Na verdade, o Botafogo, até ali, nunca tinha perdido a liderança, né? Por pontos perdidos, o Botafogo ainda era o líder, né? Então era o jogo que era a grande chance do Botafogo ter uma atuação vibrante, novo treinador, foram 10 dias de data FIFA, preparação, treinamentos, correção de defesa, e não foi o que se viu, justamente foi o contrário, né? O Botafogo toma 2 gols de absoluta falta ali de organização defensiva, né? Jogadores soltos do Fortaleza fazem gols ali até com certa facilidade. Se não é o gol bizarro contra, né, do jogador do Fortaleza após a cabeçada do Tiquinho Soares, né, e depois a garra com que entrou o Danilo no segundo tempo, o Botafogo certamente teria saído derrotado do Castelão. No final, o empate até deu a impressão de que foi até um bom resultado diante da atuação do Botafogo, né? O Fortaleza, se tivesse que ter um vencedor na partida, seria o Fortaleza, né? Isso dói muito a gente falar, porque o Fortaleza, assim como é o Santos, nosso adversário de amanhã, depois o Coritiba, depois o Cruzeiro, são equipes que a luta deles é contra o rebaixamento. Então não é possível que a nossa luta, que é pelo título, que a gente não vê há 28 anos, não seja maior, né? Qual é a motivação maior que você pode ter do que estar ainda brigando por um título nacional que vai colocar, né, o seu nome, no caso dos jogadores, né, no hall dos grandes jogadores da história do Botafogo? A gente fala até hoje, né, do título de 95, claro, porque foi uma equipe fantástica, claro, porque é o último título de grande projeção do Botafogo, mas são jogadores que fazem parte, né, da história alvinegra e da memória afetiva do torcedor botafoguense que viveu aquela época, né? Eu tive essa honra, né, de ver Donizete, Túlio, Wagner, Sérgio Manuel, Gonçalves, né, e tantos outros, Iranildo, que era o xodó, né? Era o Segovinha da época, digamos assim. Vai ter gente me xingando aí. Mas, galera, então a Fúria Jovem fez esse protesto, que eu acho até certo ponto, né, correto, tá? Mas eu acho que a Fúria Jovem, tá? Vou cornetar aqui, pecou no tom, tá? Pecou no tom, porque foi um tom muito agressivo. Tem alguém querendo entrar aqui no nosso estúdio, vou liberar aqui rapidinho. Sempre tem uma participação especial aqui nos vídeos. Galera, então é o seguinte, a Fúria Jovem falou com um tom muito ameaçador, né? Vamos lá. Joga por amor ou o inferno vai começar.
salário em dia, porrada em falta. Então, eu acho que, por mais que a gente saiba que às vezes as torcidas organizadas têm essa pegada, né, mais forte, digamos assim, eu acho que erra o tom quando passa a ameaçar jogador, ou enfim. Eu acho que tem, sim, está corretíssima de protestar e de dizer que, olha, alguns jogadores não merecem vestir a camisa do Botafogo, alguns jogadores têm que esquentar o banco, né? Isso aí estaria dentro da normalidade. Exigimos todos no banco, deem espaço para quem quer vencer. Perfeito. Essa frase, para mim, está dentro de um contexto normal de protesto, né? E outro trecho chama os jogadores, né? Especialmente, tá? São nomeados aí de Plácido, Vitor Cuesta, Marlon Freitas, Eduardo, como jogadores frouxos e omissos que tem que ir para o banco, aspas aí, da Fúria Jovem, né? Então, volto a dizer, acho que o torcedor do Botafogo pensa da mesma forma, né? O povão, né? Os torcedores organizados, para quem não sabe, chamam o torcedor avulso de povão. Então, o povão está de acordo com a Fúria Jovem, só acho que a Fúria Jovem realmente exagera aí quando já fala em porrada, enfim, cada qual, né? São posicionamentos. E aí o Textor rebateu, né? Foi ao X, foi ao Twitter, rebater essa postagem da Fúria. E aí também acho que o Textor também erra no tom, né? Acho que o tom subiu de ambos os lados erroneamente, tá? Então, aspas para o Textor. Sério? Isso é uma piada? Você é a menos respeitada, e se referindo à Fúria, né? E a mais inútil das nossas maravilhosas torcidas organizadas. A família Botafogo sente dor, né? Tá sentindo dor, tá no momento de tristeza, mas não está com vocês. Respeitem os homens que lhe deram esperança de sonhar novamente. Então o Textor rebate, né, a postagem da Fúria Jovem e eu vejo exatamente isso. A minha análise é essa, eu quero saber a sua opinião, se alguém passou do tom. Eu acho que a Fúria Jovem exagerou no tom e o Textor também exagerou, chamando a Fúria Jovem de a mais inútil das nossas maravilhosas torcidas. Mas é aquele negócio, gente, é um momento que tá todo mundo tenso, tá todo mundo nervoso, todo mundo quer o bem do Botafogo, não tenho dúvida que a Fúria Jovem quer ver o Botafogo campeão e o John Textor a mesma coisa. E aí acaba que o clima esquenta, né? Esquenta. Falta o time esquentar em campo, né? Falta os jogadores. Eu queria ver, né? É porque faz muito tempo, como eu acabei de falar, que tem bastidores, né, do Botafogo, porque o Botafogo não vence desde 18 de outubro. Então eu queria ver qual foi o clima no vestiário no Castelão antes do jogo. Será que os jogadores estavam pilhados? Não parece, né? Quando a bola começou a rolar, era um show de futebol burocrático. Toca para lá, toca para cá, toca para o lado, toca para outro lado, sem a menor, né, verticalidade. E agora, a última notícia, tá? Aqui dando para vocês aí, praticamente em primeira mão. A Fúria Jovem rebate agora o Textor e hoje o Newton Santos amanheceu com um pedaço ali do Newton Santos com seus muros pichados, né? Xingamentos ao Textor, xingamentos à diretoria, né? E aos jogadores do Botafogo. É complicado, o momento é tenso, né? Eu acho que só, né, a vitória amanhã vai acalmar o ambiente e a gente espera de coração que tudo se acalme, né? Que a fúria seja menos furiosa e o Textor também se desculpe, né? Já que é uma torcida aí das maiores do Botafogo, né? Então essa convivência tem que existir, né? Nos bons momentos é fácil existir, nos maus momentos eu acho que volto a dizer, totalmente normal, totalmente aceitável que uma organizadora do Botafogo proteste, né? Mas sem esse tom de ameaça, enfim, porque também não adianta nada, né? Não é isso que vai fazer o Thiago Nunes mudar a cabeça dele, por exemplo. O Thiago Nunes já deu indícios na coletiva pós-jogo com Fortaleza, né, de que ele gostou do que viu no segundo tempo. O Botafogo, de fato, deu uma melhorada, não podia piorar, né? Com a entrada do Diego Costa, a entrada do Danilo, né? Então, assim, Danilo e Diego Costa pediram passagem. Se o Danilo vai entrar na zaga
tem muita gente pedindo um terceiro zagueiro do Botafogo, ou se vai ser o Bastos, que já jogou de lateral, vai entrar na lateral, né? Ou se o Danilo vai entrar no lugar do Marlon Freitas, se o Diego Costa vai entrar no lugar do Tiquinho, ou vai entrar no lugar do Eduardo. O Thiago Nunes é capacitado, né? Muito mais do que a gente, e é quem promove os treinos do Botafogo, né? Ontem e hoje, e é ele que, junto com a sua comissão técnica, vai definir isso. E eu acredito que ele vai mexer assim no time, até porque não dá, né, para amanhã entrar com a mesma equipe que começou o jogo com Fortaleza. Seria realmente até uma afronta, né, contra a inteligência, né? Muitos jogadores estão muito mal, né? Todo respeito aos jogadores que já nos deram muitas alegrias, é exatamente o discurso do Textor, né? Foram eles que nos trouxeram, né, a sonhar pelo título, mas se o cara não está bem, seja de cabeça, seja tecnicamente, seja animicamente, seja o que for, se o cara não está bem, tem que ir para o banco, né? Não dá para jogar só na base do nome, né? É isso, até para preservar o jogador mesmo, né? Vitor Cuesta é um jogador que junto com o Adrielson, fazia uma zaga maravilhosa no primeiro turno, a menos vazada, aí passa a ser uma das piores zagas do campeonato. Então, para o próprio Cuesta, né, junto com o de Plástico, estou dando o Cuesta aqui como exemplo, mas serve para todos eles. Talvez o melhor seja entrar o Felipe Sampaio, né? Tem se falado aí, até viu o meu amigo o Guilherme do Gigante Glorioso falando: o Botafogo ano passado jogou contra São Paulo e Internacional e ganhou com 3 zagueiros. Talvez seja uma solução aí para o Thiago Nunes, uma coisa a se pensar, né? Algo tem que ser feito para mexer, porque a gente viu que mesmo com toda uma semana de trabalho do Thiago Nunes no Lonier, não foi suficiente para o Botafogo entrar mordendo, vibrando, com vontade, mostrando aquele tesão que a gente viu especificamente no Danilo Barbosa, né? Além de fazer um belo gol, né? Ele sobe pra caramba, né? Entre aspas aí, parecia o Cristiano Ronaldo. Uma super impulsão. O Danilo, que já é o terceiro gol que ele faz de cabeça defendendo o Botafogo, já tinha feito no clássico do primeiro turno com o Flamengo, já tinha feito contra o Brasiliense também, de cabeça, fez o terceiro gol de cabeça, e foi o que nos salvou, que nos deu ainda uma esperança, né? Ainda estamos na briga, por incrível que pareça, volto a dizer. Então, certamente o Thiago Nunes, eu tô confiante nisso, né? Que ele vai mexer na equipe, né? Agora é o momento realmente do Botafogo, dele trazer soluções para o Botafogo vencer o Santos. O Santos tem o Soteldo, que é perigoso, que é driblador, né? Não pode acontecer o que aconteceu recentemente. Por exemplo, o Ferreirinha entrou no Grêmio e fez um carnaval em cima do de Plástico. Não pode acontecer isso, né? Então, certamente o Thiago Nunes vai estar atento a isso. E temos que ter jogadores que estão ali com sangue nos olhos. Carlos Alberto não tem entrado, Diego Hernandes, próprio Luiz Henrique, que não entrou tão bem no último jogo, mas é uma opção. Tem que se mexer nessa equipe, porque aquela equipe, né, que a gente se acostumou a ver no primeiro turno, infelizmente ela não existe mais em termos de resultado, né, em termos práticos de resultado. Vitor Sá é um dos poucos aí que estão se salvando, né? Então, o Júnior Santos tem até feito um razoável segundo turno, mas é um cara que precisa ser melhor lapidado, né? Ele é aquele diamante bruto e ele precisa ser melhor conduzido ali, né? Às vezes ele é aquela história das decisões erradas, né? Apesar de ser um jogador que tem boa técnica, que tem muita força. Então, o Thiago Nunes, agora, dessa vez, ele não vai ter o tempo que ele teve. Ele tem 2 dias, né? Hoje já é a véspera do jogo, para tirar alguns coelhos, né? Não só um, da cartola e vencer o Santos. Vencendo o Santos, aí a gente já passa a parte do secador, né, contra o Palmeiras. E mesmo, digamos que o Palmeiras vença também o seu compromisso diante do Fortaleza, a gente vai levando isso até a última rodada, porque aí a gente vai jogar com o Curitiba fora de casa, o Palmeiras vai jogar contra o América Mineiro em casa, né, e vai jogando depois Cruzeiro e finalmente Inter, né? Essa rodada, pelo menos em teoria, né, futebol nem sempre a teoria se confirma, mas talvez seja a rodada para o Botafogo reassumir a liderança. Ganharmos no tapetinho novamente, desde 27 de agosto, sem ganhar lá, e
de repente ver o Palmeiras aí empatar ou perder, seria maravilhoso, diante do Fortaleza do Vojvoda. Comenta aí, bota a sua opinião, o que você acha, e desse embate aí de Fúria Jovem e Textor. Eu acho que só quem sai perdendo é o Botafogo. Não é legal, seria muito bom aí que, quem sabe, né? Eu sou um sonhador, né? Que ambos os lados aí pedissem desculpa e baixassem o tom, enfim, já que o nosso objetivo é o mesmo. Queremos ainda, né? Sonhamos ainda em ver o Botafogo campeão. A gente fica para baixo, como estava ontem no vídeo, né? A gente fica desanimado, eu leio todos os comentários, não consigo responder a todos, mas eu leio todos os comentários, né? Vejo que realmente o torcedor tá agora para baixo, né? Mas nada como um dia após o outro. Amanhã temos mais uma oportunidade, né, de sermos, como eu disse no início, a Fênix, né, e renascer das cinzas. Beleza, galera? Deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva, não custa nada, né? Acione o sininho para ser notificado de cada novo vídeo e que você e a sua família tenham um sábado aí abençoado, de muita paz, tranquilidade. Amanhã a gente começa a ficar nervoso? Não, hoje já tá, né? Hoje já estamos ansiosos pelo jogo das 4 da tarde, beleza? Tamo junto, seremos campeões, vamos acreditar até o final.